Loron dia malu Rona Nain, Hare Nain, Sirahoto. Programa ini honara Qualia Bahau. Objetivo desse programa é envolver público e a discurso e a debate público. Quando há assuntos que relaciona com público ninia desenvolvimento ou política pública ninia. Hoje há muito corral Virgílio Guterres e te colher quando há implementação plano de recuperação econômica. E tá tendo que pandemia Covid ninia transmissão ou ninia presença e mundo e lhe Timor há muita preocupação no que bota teves e lori preocupação no lori do governo tem que rolar medidas balo no que urgente e período de emergência niya também né ba programa hoje em Qualia Bahau e há na itene banyak na intolo molo kita hau cara introduz e há liman karuk deputado Antônio Bianco, presidente da Comissão UD, que colhe com o assunto economia ninian. Loron dia, bem-vindo mais programa Qualia Bahau. Sorry neba, alguém malu sir nebe acompanha a mídia social e a discussão pública. Nebe que Laos Fong, mana Bela Gailos, bem-vindo, Loron dia. Unia liman los unia companheiro Mariano Saname, nós somos presidente da bancada PDN e Parlamento Nacional. Loron dia, bem-vindo mais Qualia Bahau. Loron dia. E o programa ainda né, a sei e a pergunta geral balo nebe que how nessa moderador sei husu, mas bela os pergunta sirene. Sei hemos vox pop katak liang husi público ninia nebe que equipa recolha nebe ba maluk sira hukum vida maluk sira ita bahamutuk hare itania vox pop tu irmai e subsidi tenemos maluk balu hetang e balumos lahetan soorno e delivery mesiran de momento quando ali dan ini mebekon ya kono batia po narang tau te batia po tang si pesau label filamai antau to lor serval memang sudah berapa kono basuk side dan $200 ni ini ne kita kuliah kono basesta bazi kita ni komunikasi kuaje mahoria por ejemplo nessa reunião al dia ne mais menos 1000 kakak leve habel dia kapter bagi dua Pabarua, antau 500 kakak nih hetan tiana de sesuatu 500 kakak nih pendor sudah kata. Ya, ahuni ita rona preocupação nebe que moço e ne kata subsídio ou cesta básica né ninia belo colher berhati que mecanismo atu fahe né lá na to ou la toba comunidade sir nebe que precisa de teves. Hau fo tempo ba tenia orador na intora tu hahu. Hau bele hahu ulu kusi deputado Antônio Bianco, honen kusi parlamento lili kusi nebe que aprova cesta básica né, orçamento da cesta básica na aprova neba e depois mostra nessa órgão fiscalizador. Mais ou menos saída maca sai recorbe parlamento ini vai halau fiscalização quando ba cesta básica ninya tambah sama problema sirar sa uhin fotinemos al favor. Muito obrigado. Primeiro de tudo tenho que agradecer a Iri tam programa né Iri me agradece para também partilhar informação quando ba programa né que dá com essa uhin tema cesta básica ou subsídio familiar. Subsídio familiar né o que o parlamento aprova cada uma caída $200. Então, o mecanismo né que levantamento de dados né mais usi aldeia suku mais to a nível nacional dados né que mais crai né que dar uma lá completo ou dar uma falha a nível suku aldeia ou balu né que a nível né que nacional cesta básica né itabel deh e a comissão técnica aprova né
cada emaida, claro, nem direito a $50. Agora, processo ida, né? Depois é processo concurso, né? Lá diretamente. Agora, irmão Mariano Assanam, na fato tem preocupação na beca moço mais ou menos se ponto de vista do Partido Democrático Nigeriano durante a fiscalização identifica galera problema saída mas moço e a mecanismo de distribuição cesta básica ou os subsídios na beca sai para parte de recuperação econômica nigeriana. Bruno, primeiro o programa né moço mai e depois ita é tema central ida de hankata kakara recupera ita na economia e aí nova ita mosco ali com nova estabilidade da economia resiliência da economia também o programa né derivado aussi recuperação mas vê ao mesmo tempo a situação não vê maca inana masira a situação não vê difícil então ita harekata subsídio né importante teves e depois ia programa barak ne bemaka ita lá ou ela ia suco ia posto ita é ita lei a estatística ne bemaka kita ia né mas dados ne maka dar Roma continua problema na fate kata kita ia estatística ne bemaka kita dados neve ou los única dados ma problema ou também implementação lá dia kita for sala dados durante ne ia companhia lubu kida ne bemak hala ona serviço ne ia krai hakiak mano hakiak fai halu kooperativa ne bemak nine ready kooperativa ne lautiona heba ia krai problema ne bemak ohin deputado Bianco hato problema companhia sira atu mai dan companhia sira ne bemak ita hanuimus companhia sira ne mus atu recupera sirene benefício basira rasik primeiro capacidade de companhia sirenian balon ne beke lolos ne construção nian mas salai fale ba alimentação nian então e temos aí nessa fator ne beke halo distribuição ser lato aba manabela ao não o hinene ita ita ne na político sira macolha mai ne be questão burocracia questão administração dados o ser neutro. Agora, do ponto de vista da sociedade civil, nós temos que acompanha basic e tinha comunidade sernia situação e nós dalrumamos rona sernia lamentação com a programa cesta básica bele faheto mana berania não liu atu responde ba preocupação ne que tem maluco em hatoia vox pop ne por favor Manuela e na levantamento ne que barakli levanta com a quantidade o cesta básica na RASIC levanta com a qualidade de cesta básica na RASIC e nós sucat ne que utiliza o grupo sucuida lá nessa por exemplo se ami Vidal Santana comunidade será sinti contente que até seria opção para bahir RASIC sasan sira ne que será precisa ne que tuir unik família nessa necessidade hili puis preço ne que ia agora maioria lá nessa né por exemplo itare que família balo ne que la bele han batruma la bele han koto por moras ruma ou la bele han foremongo por moras ruma então a não é opção segurança né mas dum e tá fatem para oferecer para a comunidade e na ba cria tensão cria vírus uma barca levanta questão né agora liga fale ba questão seria uma célula levanta né maka hahanser né bem maka retanemos barca né laos produtos locais por exemplo ia supermi mak barca ia mi instância né bem que tuiri tá hatera né kan ita responde único para buat imediato lá lais mas vemos ita tem que haremos ba saúde ita na população né bem que a maioria né que como kit agora se ho é uma ser né bem a comunidade né bem maka tomantona ham para bolso deit ita ba fotan condição sirana sana ita lá ajuda é mato morrer saudável cria moras é uma barak né bem que mais no asma diabético buat ser né aumenta tanto a situação sana né maka haunoin idane haunoin espera sai hane sambe também uma barak levanta né lá o state ita usi ativista família ser idida que levanta toque a comunidade barak to reseta be cesta básica e to sira suno porque sira sindica tá botna lá justo tapteves
Lá o sentimento é lá justo, né? Mas cria reação, ainda que toda comunidade Hirus e barak lá coisim. Se ainda nessa né, se prefere lá sim. Né? Mas não Hanoi. E tempo na bacare, mas íamos consultação, se governo, ou sociedade civil, ou raça comunidade, não dia. Mas bem tempo na barra, não se governo decide ho companhia sira, o senaba decisão forte no apresenta det para povo será maca emani Hanoi, povo precisa. Hanoi é importante los atu ita habitua a tomangan, atu husik ba povo atu decide buat nebe makili o tau bakabong né. Tau bakabong né husik ema makili ba. Agora to he kabong det mas ita mak decide emane tem hang de ema tem gan. Mas how hanasang né ita sente la justa. Plano de recuperação moslaona site nan koto ka agora de setembro ona tu ir na hira ni Hanoi bele ajuda duni recupera economia hirailara né ia a situação já nessa né ao falo se deputado Asaname Sabino. Ano primeiro itare kata termo nebe kita usa kualia kono bar recupera kata kita tu recupera pela vale economia ya kotuk ne itane economia mono la os tamba covid mai ne mak mono antes quedan e 2007 quando impasse 2017 quando hamosu impasse político ia vai ira itaba palel sanspada itane mono teona ba menos 3.7% e depois tun mai e 2019 consegue recuperar pela Fale ba positivo 1%, 1.8. Mas se depois 2020 né mono ba menos 6%. E agora da 2021 né ho budget né bem maka compara ho antigamente né botlio 2.1 bilhões, nebe kita aloca, mas bem tem economia mono ba menos 8%, nebe ninia mono ne aumenta tanto. E dene atuado sai da kata atividade sira nebe maka economicamente nebe kita halone lá consegue recuperar sai da, mas bem ação mínimo nebe maka kita halone ação nebe maka kita halo para ajuda povo liu para o insa maka ita tu fo apoio ba hasur pandemic né e liu apoio ba população e nós ao mesmo tempo realizamos ita bel dehan kata COVID-19 né ita tem que o sistema economia naktakan sa quando a economia naktakan sa né ita precisa duni ne oportunidade mos atu hamuris economia railaran. Mas kita tem que ter elemento economia nebe mak kita hamoris ne. Tambah ne maka e parlamento anesan ao presidente Bianco ne ansa comissão ida ami defende kata folim ba produto local ne tem que sustentável, tem que manter. Atu bel manter não isso, pronto, o governo tem que subsídio. Para depois ema desenrasca para hasai folim, mas tem que dane. Agora o setor agrícola tem que aloca osam nebe que nato para hadia setor agrícola. Balai deputado Bianco atu hare medidas sirne idene bem ita aplica cesta básica, subsídio, ba companhia buat segurança social sirne garante duni atu recupera economia raidaran né. Ita tem que hare buat ne deste início toma né. Ita tu recupera também ita ne moras. Economia ne moras clearon. Então recupera para tu ver dia ne moras ne cura utuang. Tema correndian desde início mai to 2000 também sétimo governo nian na antes de mai ita ne independência ba fundo minerai. Crescimento econômico ne tamba fundo ne sem fundo le crescimento econômico. Então ita ne alvo atual recupera né para tu bel diacte depois acelera o processo de desenvolvimento no setor ansa barbarak né agora recupera né mas que início né tem cesta básica né recupera saída adudian ho cesta básica produto tem que mais railarang então MDMB rai ser abandonado ser né to ser né MBL produz para produto né rasik mas bela sustenta emras então ita tu recupera ulu
agricultura nem halus tá. Por exemplo, ita for dados, né? Tos, ita nem área né 215.747 hectares. E deve ita agora dá o calau né? Foi em Mahira 56.000. Então, a área né 81.000 tal hectares. Ita be halo né 39. Então, ita sudah recuperar a economia com a produção agrícola. Se dá o que estão fazendo. Então, se a nessa né, ita tem que fazer além de atrair hoje cesta básica para ela produzir, o que é uma catua de, mas agora depois atrai ela produz em barak. Então, nem que ita tem sustentabilidade né, garante ba aihan né, tem que através de tarasi. Também tem que o plano de recuperação é fokus importante para tu produz. Jadi produz para label dependência de mineral também ita hare condição label. Ne orsida ita hakat pa ita hare recomendação remoto e hande ita bela colia. Agora ita balai pergunta para Manabela. Governo ne esforço durante a tu desenvolver setor serne na tom a tu bela hare bote de sira wohine ne atu agricultura niana produto agrícola bela sustenta necessidade nacional né. Intenção dia, mas bem agora processo de implementação, mas se perguntas também se processo de implementação né, mas uau dunik. O hiloro ita la tur tan kulia kona va recuperação econômica, porque botou tudo capaciona. La capaz né, mas que tu continua a discutir né. La capaz né, mas continua crítica, mas continua bolo e tem atenção. Uso para mudança né tem que poder fazer. Por exemplo, além de cesta básico, íamos orçamento para ajudar secretários, sectores privados. E daí eu falarei implementação no INSA, também a mim aplica outro, mas estou em Lora, a mim lá tem nem essa informação, processo de implementação né, estou na vez, se é maqueta, e também sani hetan, mas não lá claro, estou em Lora lá claro, yeah. E nós foca ba é mas na bem maca e criar esse serviço. Autoempreendedorismo. Autoempreendedorismo e ajudamos a macelo. E não nos instalare. E tarona de tem papel los, mas bem em termos de implementação, tô em lora me lá tem bota toda né. Agora, custo de suficiente galera, suficiente onizase, nem lá lá não se lá tem. Nem lá não se lá tem toda né. Lá suficiente porque a situação o em lora continua a ter bota mecanismo. É mais usar na fatem, economicamente, mono na fatem, lá é cash flow, e tá lá é osan lá. Regulamento de preço e mercado de governo out of control, lá controla, é medida mais no preço, e a cesta básica estraga tão pouco vai em ser, lá vem acesso para bater na beca vai em quilo, pelo menos $1 né, quilo ida né, o relógio sorem, yeah, se sansa no preço sai ser, governo não serve quando vira né. E é uma barra com a bela dunik, rola se sangue no mercado, o enlorong. Ita tu irmã ita ba hare fali lian selo kusi vox pop ninian depois me ita bela sai referência ba pergunta se tu irmã resposta se tu irmã. Ta am sira hal nego se kiki me ase balung he kareta isa sira bela hare sira super sira sira motorista sira daruma mai husu ba kareta nai mai be kareta nai kareta la hala operação em sama kareta nai sira bela ajuda motorista sira oi hira de resista narang atu timo subsídio mai be to henaba cada vez balo ya documento lá completo então bela lá lorong hira semana hira ou lorong hira mas nem atu bela reta botira mai narang la sai henaba ya balo reta netik mai be se tem trata ba halo segurança social ni anta wasan tuanet ma cada vez tem kuat lai henaba anta o insama que kareta na sofrer sera bela reta netik itu orador na tolu preocupação a Hanessa ho sirne beuro liu quando ba mecanismo distribuição e mos impacto sirne beke confinamento ou cerca sanitária nem impacto ba henaba a referência para motorista sira ne beke tem que setor ou sama sira patrão sira la bela exige patrão a tua atenção ba sira tamba
rendimento nene menos também confinamento sirne. Então, idane. Nebe bele continua a responder saída maca a sine preocupação e bele mos for recomendação ruma nebe saída mas governo que está bele hadia. How falo si mana bela gailos, por favor. Em questão de bem irmã levanta né vale tebe está me né maca questão quase companhia toma. A mim ser incluído. E também lá a informação é bem mais claro. Husi responsável ser bem mais toma conta questão ida né. A mim barak tua melhor lá tem informação completa com a minha processo na tona né bem. Ida baho ideknia aumenta a informação. O em obaro na ida abang obaro na selo. Haunen toque ikus ema barak hansan fotelimang. Ema barak fotelimang além de lá na tempo para tu o tempo ne bem mais badak. Será a extensão da regla sala da líder da rua, mas depois que mesmo que a extensão mas é uma labela continua a completa processo de novo. E na baia tempo na baia minha experiência informação mesmo lá circula e fati hot para moto tu bele acesso ba. Por exemplo, a uma companhia rasa staff sira levanta questão how sira não encanta how simultâneo nossa how maka suerte osane la foba sira. E né companhia barak sofre né e depois a parte selo companhia barak taka né itu hatene companhia privado barak taka tambah lá unik rendimento para tu sustentar a minha staff sira e não mos até a operação por exemplo lança a minha posada movisi não mos leblora besitina no ana taka tambah a mim lá recurso orçamento para tu bele continua serviço neve maka ami hal hela agora e fal parte selo governo rasikmus sidak selo companhia barak tebes nebe que foi impedimento barak los premato hal operação nebe la ostet emlahe osam para tu selo em staff osang ihe mebe osang nemak la circula osang nemak la lao stuck também não kuliah quando babe cash flow la ia tanto se governo nebe que fobe projeto ba companhia sira tu cai tu marak tu awen loras sidau si mosa hei na fati na continua existe mas sidau ia mudança na ba nebe hau noeng será mak mana na hin kuliana ne vale tebes ne problema nebe que quase companhia privada sira o emas nebe ma cria rasi emprego para nine malok timor ser hasul mana bela gailos ninia apresentação ninia opinião né bela representa programa idene Kualia Bahau. Mana bela gailos espesa katak buat barak kona ba pandemia ini kona ba recuperação econômica né instituição Estado ini sidau Kualia lolos ba povo katak nunca lá foi informação bem claro e nem maka ikusmai moço desentendimento ini ba agora how ba deputado na rua how não buat itine malu minha apresentação ini ba repete buat nebe que sirseru khatona mas behanesan representante povo ninian ia uma foco nebe que ia competência política na tom atu rola decisão política sira nebe que bele serve atu hadia povo nene moris agora ia tina indenen larn mais ou menos ia parlamento saída mas bele rola atu hadia situação dene ia primeiro tem que reconhecer que a pandemia COVID-19, confinamento cerca não sei lá. Ita bele confina itenia, mas ita la bele confina atividade, la bele confina itenia ideias, ita isola, ita la bele isola itenia ideias. Agora o insama que parlamento ninia contribuição, ou ninia recomendação, ou ninia ação rasa que tu bele hadia situação dene atune economia railara la bele menos 8 né bele sai fila falava positivo e mos investimento nesse setor da agricultura né continua sai al favor ao ba deputado Androni Bianco pronto e ita situação ide que foi né batida agora que tu be apoio ser né bot foi ida agora ida né liga ba lei ida que ita bele lei ita instituição nacional de segurança social INSS. Então, ia nebakan dan sektor formal sira, sektor informal. And companhia sira barak mak sektor formal né, sira ni dados sira completo. Nain mak se trabalhador sira.
receita tinan halusa, ninia trabalhador pagamento halusa. Da dados ne, se tama ona INSS, Instituto Nacional de Segurança Social, então e tabela prevê que dados previsto tiana. Ne osan tama sai hira e tinan seida ne ia sistema obrigatoriamente tem que halo doni tama dados ya larang. Tama nema que osan ami aprova. Agora tem que aderir a sistema ne ia kala. Tama nema que se sistema lá ia, então o setor informal serne durante ne para clau. O isama tempo ne que governo ali esclarece para bel hal registro tama sistema. Sistema ide nema atu garanti trabalhador sira, né? Ia mundo selu kalau kelirona ita foi mahari, e foi ma instala batne. Então dame ia setor informal barak mak sira utama. Cooperativa bele e bal sira utama bele companhia sira bal mas sira utama henba. Então nema ka dados laiha. Dados laiha nema tu los informação ide ne governo tem que dissemina informação ne para embele hak besi kamba, pode hala registro tama ne trabalhador hira que temnebe qualquer situação acontece, bele acontece agora, baú não acontece, e Estado né através do orçamento né tal, para hal den companhia lá bele mate e trabalhador não trabalha den laiha receita laiha rendimento, também sistema né ia lara né para tu garantir, né be lei né ia ter clearona, e depois instalação né instituição né foi uma clau hira foi no sira, mas be nem que depois de situação afeta pandemia ou desastre assim né e também dia companhia tu resolve, né? A minha orçamento aprova duni. Pergunta Husiau Hotoana, mas ita ikusliu ita cara corona da tan ita vox pop ita, ne beke bele fo referência ou preocupação rumana que bele sai referência ba comentário badak ikus husi orador na intolo. Ne be hal favor ita ba assista muito vox pop ikusliu. Bila hanya preocupação, bele lockdown mais sansa Pula semana ida semana rua sana be loke fali ne para tema população ne sirne moris lolong ini pakatia sira be aima tang ida ne lakan ida ne sira usi be lorong kalang bikam bokong ida ne sira ne bisnis wan tikwa ne foi hetan be mensagem é simples bele lockdown mas be la bele clear demais né tamba itine isine be lockdown mai be buat hamlahane itela be lockdown lorong tem que han então nebe sai referência tu usa referência tu for mais ou menos é maida minuto rua tu hato mensagem saída ba governo ou ba itohoto atu buat dire ohine lockdown confinamento cerca sanitária serne lá hamate itine atividade itine criatividade atu continua hamoris itine economia railara aunai idane hau si deputado Androni Bianco 2 minutos aunai nune lockdown ne toma claus baludit ne governo las den hut kera ne baludit balnebe ka feta be pandemia ne me ka lao mai bese aware hau mus lao to ia nível município serne Emang hal tos nafati, hal nata nafati, bagi akan animal nafati. Ia di lilaran ne mak de vez em quando buat ne sai makas, tem que hal buat ne também memang governo lá tem atu de propósito hal fali para emal lá vele tem. Mas be orçamento não aprova, parlamento aprova orçamento, situação nessa ne íamos apoio orçamento para tu vele aí hanet nafati. Ne sempre ia, ne be ia selen pronto para tu vele substituir buat ne be que ia, depois Ministério de Solidariedade ou proteção civil dia. Agora, ia de lockdown, agora o governo depois locatia, nebe hau nem, hala defende o governo, mas be situação nene afeta doni tem que taca doni é parte valo, mas tudo lá se taca. Agora, atu plano recuperação econômica ne lá também o nede, hau ina tete ne plano recuperação nene lá tem ide ne bone buat nebe ita bersatu estado atu o ne plano recuperação mas que aponta ita den potensial dari itu ni rai ni itu menguzam. Nema koin hau dia kono batasi ni. Ni naru. Pronto, ni naru 440 km, ni luang 600.000 km quadrados. Anta ni potensial ia lara nema koin den ikan de 638.855 toneladas, cerveja $5 cada. Então, por mês, tinha ainda 3 bilhões tal. Ne ita nunca halo que durante ne não é de tinan
Se ita dependência de minerais, então ita necessita de crescimento econômico ida wini tunsa né? Quando o fundo mineral lá é crescimento. Então, nem que ita beldian governo ou parlamento CCD tem que comungar princípio de né. Ok, obrigado, deputado. Manabela, 2 minutos. A maioria do povo italiano que é camuque. Ita tem que admitir, né? Se ita admite que a maioria do povo que é camuque, maka condição ser lebe que a garantir é menemores e é menuma, né? Já? Fala até, mas o governo tem que força mesmo, força para a população. A tu bele rola. Rola, imagina a economia se ita le hosa ita le economia la hosa. Economia le la quando osa ne la, osa rola se sa. Viveu responde bem a necessidade. Agora, o dia quando a condição se toma conta, e da lição potida. 20 anos teoricamente não fazem colher com a pá. O exato, lori tenia setores primários ira, ba oi. Ita colher na fazem nessa não, mas na realidade, ita se dá a força, já? Ita tem que a força boa, tem que a única ação, logo, ou ita tem que a força né? Ita nia situação econômica né mundo também será. Toda né toma conta isso, ita depende para ita minerai. Osam minerainya, ita ne sectores toma lá desenvolve. Ita ne educação, qualidade lá ia. Ita ne sectores saúde, qualidade lá ia. Ima para mata ne também para ela ne vê que lá dia. Ita ne necessidade se ne vê que a tu responde bem necessidade de morar em hospital lá ia. Ai muro que nos dá lá para lá ia. Doutor será nos lá ia. Com condição ne vê que protege será tu responde para pandemia que não. Colher quando estava a levar a educação, nem nessa deve favor, o governo tem que ir a coordenação entre si o ministério sida, lá o ministério de colher não é para colher, não só interesse, tem liderança e direto mais de mensagem, a tudo uma mostra aí a coordenação entre si, se ela ia ter a coordenação e a informação, perguntas boas, o ser de coordenação e serviço, é claro lá ia, então mensagem é colher diretamente lá. Será que seria né? Também já nem o governo sabe outra lição será agora era o que está o povo vira que está beleza era que a mim não são para aí o sangue não queria levar banco em termos econômicos me mantimos banco agora era sectores privados a maioria está carro é uma internacional mas faz essa sanção sai da tona e nem está lá que admite na fati e está lá que muda a maneira de serviço claro Timor se lá boa ainda tem Timor tem que boa Timor mau não sabe capacidade de levar é uma barra para cuidar na vamos separar uma capacidade lá e nem tem que admitir Timor a tu baoi tem que tal é uma líder matene ao serviço lá os líder cuida na matene é ação obrigado Manabela Aba mau Mariana Sanam minuto dua Não é responsável né maquete capacidade e consistência responsável o confinamento né pronto nem classe vai ir embora com os mais dita a só hoje mas nem maior euro nem tem calor na gestão não só confinamento lá é consistência povo harus rasa né mas líder lá hoje é uma lá na fatia italiano é mais normal na essa noite durante o confinamento líder é mais normal na sua noite também é mais atos para apoiar é mais lá na fatia é mais festa é mais baralho consistência da ida. Nebe kita hasai lepas mas consistência. Mas bapak buat vai neba, baru atau vai neba. Buat tidak fundamento nebe kita baru neba kita ne. Vai igreja baru, vai escola neba. Mas ser daí nem consistência mas e nem nos diga para pessoa. Consistência lá ita durante ne partido político sira líder sira tawana sampai voto nebe. Consistência para desenvolvimento. E foi prioridade do setor agrícola, setor do petróleo, que é ele, depois o salário, percebe? E foi prioridade do setor agrícola, turismo, educação, saúde. Também precisa, é uma matéria, mas a saúde tem que ir lá, mas depois não tem. Mas a consistência da moça, ela aí. E o setor agrícola, está ali da sua saúde, o trator, é uma debate com o trator, é uma debate da para ser o ministro se usa para ser o deputado se usa ato por não é lá debate mas o itu mas nela hoje tem que pôr ali
Mas saya nama kita teh halnya modernisasi sektor agrícola. Tava o haruka vale jovem ini atau bapak era isu apa ni labaya. O ture komputer noe o simosa no se o ya semana no sama o dia terreno. Tava nem o presiden modernisasi, mas ele presiden dia kesepakatan komuni dah, mas kita tahu ni plano strategis mus sedau tema baru dia, ni amene matadang tema baru dia laos, baru lainnya India, baru dia laos ni. Se ita modelo makanesa na nafate, ita marcapasso e fate, ita labaoi. Também racionaliza política é importante, racionaliza votos é importante, a liderança na consistência, a liderança na seriedade, para poder ita avançar na baoi. Lá ita marcapasso na fate na fate, ita explora a emoção, explora a história, na ita labaoi. Também kawan noi kata saya mak fundamento é primeiro gestão tem que integrar, vida, ação vida, devemos lá organizado para e depois lá dia. Ok, obrigado para deputado na rua, Manabela Gailos, para presença, para não ensinar bem que faz na hene, para Maluk Rona na insira, na bem que bela acesso para programa hene, lihu si media na bem rádio, televisão, social media. Ami hei minha comentário ba feedback ba programa idane ba ohin lorong programa Colher Bahau maktoba nereit continua na fating tui regras sanitárias ninian faça liman tau máscara distanciamento se hanesan contribuição ita outro ninian atu satan itene sociedade itene comunidade husi moras toba nereit itene programa ini, dari orador sinenara, uma equipa, carcato loron dia, ba itahut. Obrigado para. Kontaktu ami, iha, hitu-hitu, tolu-tolu, rua hitu, walusia. Facebook, YouTube, nomos, Gmail.